Prontinho, gravação iniciada. Maravilha, gente. Bom, primeiramente, bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Bruno Cetira, sou gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão no IPG Dextra, que é um grupo de agências de comunicação. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje, nossos convidados e convidadas, pessoas que estão assistindo, quem vai assistir a gravação também. É um prazer fazer parte desse projeto e a gente espera que vocês curtam tanto quanto eu. Um aviso inicial, né? Esse encontro está sendo gravado. Essa gravação ela vai ser compartilhada com vocês pelos mesmos canais que a gente enviou os convites. A gente está contando com a tradução de Libras também para ajudar na acessibilidade. A gente tem o nosso chat no qual vocês podem enviar comentários, enviar perguntas. A gente vai tentar responder as perguntas no final do evento, dependendo do tempo. Hoje a gente vai ter muitos convidados e convidadas especiais com a gente. E eu queria começar passando a palavra para o Vitor Elman, que é o co-presidente da Cappuccino Digital, que faz parte do coletivo de agências da Weber Shandwick. Ele é um dos responsáveis por essa campanha, feita em parceria com a Unesco, com o Museu do Holocausto de Curitiba e com a CONIB, Confederação Israelita do Brasil. E o que a gente vai ver hoje é uma prévia da campanha que vai entrar no ar amanhã, dia 27. Bom dia, Vitor, é contigo. Bom dia, Bruno. Obrigado pela apresentação, obrigado aí por mediar aqui o nosso papo de hoje. Eu queria falar só um pouquinho da campanha, bem rapidinho, mas essa campanha, né, que a gente está chamando de Viver para Contar, Contar para Viver, é uma campanha que nasceu de um insight muito forte e muito urgente também, né? A gente está perdendo hoje, né, o Holocausto, né? Aos poucos a gente vê que a idade, né, dos sobreviventes, em média, por uma pesquisa, já é 84 anos. Em pouco tempo a gente não vai ter mais essas testemunhas oculares que dedicaram as suas vidas para contar, né, tudo que passaram, os horrores que passaram e principalmente alertar a gente dos sinais de ódio e intolerância que podem estar acontecendo, né? Essa ausência, né, que eles acabam trazendo, né, esse vazio que deixam, ele abre espaço para uma possibilidade muito perigosa de um apagamento e até de uma negação do que aconteceu, né? A gente vê num estudo da Unesco e do Congresso Judaico Mundial que 49% das publicações sobre o Holocausto no Telegram, elas negam ou até distorcem os fatos, né? É uma coisa realmente muito preocupante, né? Então, e a gente junta isso, o que a gente vê hoje de ódio e intolerância crescendo no Brasil nos últimos anos, né? Na internet, a gente vê que são mais de 67% de crescimento de discursos de ódio, crimes de ódio, no começo de 2022, segundo a SaferNet. A gente vê denúncias de intolerância religiosa que cresceram 141% no Brasil em 2021, segundo o último relatório. A gente vê casos de apologia ao nazismo que saltou de 20 para 100. A gente vê células nazistas crescendo num número que a gente nunca viu antes, de 1.117. Então, são realmente coisas muito assustadoras que levam até a 3 eventos que, infelizmente, tivemos, né, de ataques dentro de escola, ataques de ódio dentro de escolas. E se a gente for ver, a gente nunca teve isso antes, né? E óbvio que a gente não pode deixar de falar do que a gente está vendo com os Yanomamis, né? Tudo isso, né, a gente pegou como nosso insight para trazer esse dia de lembrança do Holocausto como nunca antes, né? A gente quer trazer um marco para esse dia, o início de uma campanha que vai passar, né, e mostrar o passado, né, para a gente poder identificar o que está acontecendo no presente e poder salvar o que está no futuro, né? Então, a gente chama as pessoas, chama todos vocês a adotarem essas histórias de sobreviventes do ódio, de intolerância, contando, compartilhando por todo o Brasil, né, como um símbolo de resistência. A gente quer manter essas histórias vivas, mesmo na ausência de qualquer testemunha, né? A gente vira as testemunhas dessas histórias e assim a gente não dá espaço para essa intolerância e o ódio. A gente convidou a Unesco, a gente convidou o Museu do Holocausto de Curitiba e a CONIB para liderarem essa campanha com a gente.
E a gente teve a honra de ter a participação, mais do que a instituição, de pessoas maravilhosas que deram uma verdadeira aula de conhecimento e de humanidade, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, para começar, eu vou passar a palavra aqui para Mariana Alcalay, que é Project Officer of Education da Unesco no Brasil, e minha querida cúmplice aqui nesse projeto das nossas vidas. Bom dia, Mari. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada. Queria agradecer a todos os que participaram, como o Vitor falou, pessoas maravilhosas, engajadas, que nos deram muitas aulas, muitas vezes, assim, extremamente sensíveis e, com certeza, os nossos atores, o Carl Hamburger, a Dona Ruth, Gabriel, Joshua, Nayá, Neno e André, e, bom, todos os envolvidos aqui. Desde a sua criação, no final da Guerra Mundial, a Unesco tem agido sempre de acordo com os princípios delineados no preâmbulo do seu ato constitutivo, que diz: uma vez que as guerras começam na mente das pessoas, é na mente das pessoas que a defesa da paz devem ser construídas. Essa frase é muito interessante, porque ninguém nasce com ódio, ninguém nasce com preconceito, né? Isso é algo construído. E da mesma forma que se constrói o preconceito, que se constrói o ódio, que se constroem as guerras na mente das pessoas, é na mente das pessoas que temos que desconstruir o preconceito, temos que desconstruir a intolerância, temos que desconstruir o ódio, e acho que essa campanha traz muito isso, né? Mostra como é perigoso, como temos hoje questões de intolerância religiosa, racial, de orientação sexual, de etnia, etc. Então, assim, essa campanha é bem interessante porque, além da questão que o Vitor estava mencionando, de que pessoas, os sobreviventes do Holocausto, pela história, pelo correr do tempo, acabam sendo cada vez menos. Muitas vezes os jovens veem o Holocausto como algo muito longe, muito da história, não se identificam muito com isso. E trazer essas histórias de intolerância contadas pelos sobreviventes do Holocausto, mas que demonstra que traz o passado para o presente, traz um alerta, né? Ninguém melhor que o sobrevivente do Holocausto, que viveu tudo aquilo, que viveu isso na pele, que sobreviveram, para contar as histórias de intolerância de hoje e fazer com que seja ressignificado o passado, trazido para o presente, mas também para o futuro, para as próximas gerações, de como trabalhar essa desconstrução, essa humanidade que muitas vezes se perde, como o Vitor bem lembrou. As defesas da paz consistem em construir tolerância, respeito, promover o diálogo, compreensão mútua, a partir do entendimento de que a paz não significa a ausência da guerra, mas sim a capacidade que as pessoas e as nações devem ter de conviver de forma pacífica, mesmo com suas diferenças, sejam elas de sexo, raça, etnia, língua, religião ou cultura. Nesse sentido, a Unesco adotou, em novembro de 1995, a Declaração de Princípios sobre Tolerância. O documento representa um marco importante internacional em prol da cultura da paz e afirma que a tolerância consiste no respeito e na valorização da rica diversidade de culturas do nosso mundo, assim como o reconhecimento de direitos humanos universais e das liberdades fundamentais de todas as pessoas. Por sua vez, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1º de novembro de 2005, implementou o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, que é amanhã, o dia que lançaremos a nossa campanha Viver para Contar, Contar para Viver. É uma campanha muito bonita, acho que todos nós aqui colocamos o coração e a alma, incluindo os nossos personagens que fizeram as histórias de uma forma tão bonita, sincera, né? Que vocês vão poder ver.
Essa campanha é uma parceria entre a Unesco, a Cappuccino Digital, a CONIB e o Museu do Holocausto de Curitiba, e tem como objetivo mostrar que os desafios do passado persistem nos nossos dias e que não somente temos que ter presentes os eventos do passado para prevenir que a história se repita, como também temos que reafirmar o nosso compromisso com a tolerância, a convivência e o respeito entre todos, para efetivamente não deixar ninguém para trás, né, no futuro. Então, acho que é isso, acho que uma outra forma de trabalhar a tolerância, de trabalhar a cultura de paz, é através da educação. E eu, particularmente, penso que essa campanha vai ir além do dia 27, além de amanhã. Essa campanha tem que ser utilizada, tem que ser mostrada nas escolas, tem que ser utilizado com um fim educativo de um combate à intolerância e ao ódio. Então, penso que são peças extremamente importantes que poderão ajudar a educação ao longo da vida, não só nas escolas, para os adultos, para os jovens, a trabalhar o conceito de tolerância e paz. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Mariana, pelas suas colocações. Bem-vinda. Acho que você trouxe muito bem assim, a importância da nossa memória coletiva, de como é importante a gente não esquecer da história com H maiúsculo e das histórias. E eu gostaria de chamar agora para falar com a gente o Carlos Reis. O Carlos é coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba. Bom dia, Carlos. Eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre a importância de lembrar e de relembrar a história. Bem-vindo. Bom dia a todos, a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, nesse dia especial e véspera de um dia mais especial ainda, que é o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Eu quero também agradecer, né, as pessoas queridas com quem a gente tem convivido nessas últimas semanas, também desde a Dona Ruth, que está aqui com a gente hoje, ao pessoal da produção, da comunicação, enfim. Nós do Museu do Holocausto de Curitiba, enfim, estamos honrados em participar dessa iniciativa, né? Lembrando que o museu, que foi aberto em 2011, é a primeira instituição aqui no Brasil que uniu os eixos de educação, memória e pesquisa com uma proposta museológica permanente sobre o Holocausto. Hoje, ainda bem, existem outras, que eu também convido a visitarem quando tiverem oportunidade, não apenas o Museu do Holocausto de Curitiba, mas o Memorial do Holocausto em São Paulo, o próprio Museu Judaico em São Paulo e o Memorial às Vítimas do Holocausto no Rio de Janeiro. Bom, tentando ser bem breve, né, o Holocausto ele é um acontecimento sem precedentes na história da humanidade. É um acontecimento sem precedentes, é um evento histórico com características inéditas, né, um genocídio de pretensão global, total, ideológico, cometido pelo regime nazista e pelos seus colaboradores. Já a memória coletiva do Holocausto, assim como de qualquer evento histórico, ela é uma construção constante, né? E hoje a gente vive um momento de universalização dessa memória. O que significa isso? Significa que o sentimento de pertença ela precisa alcançar a todos e todas, e as lições que nós, humanidade, criamos a partir dessa tragédia, elas precisam ser úteis para todo mundo, né? A importância de relembrar está justamente na conexão que nós fazemos do passado com o presente e o futuro. Essa campanha serve também para nós, para que a gente novamente possa esbravejar em alto e bom tom que o Holocausto nunca mais. Esse slogan tão conhecido, Holocausto nunca mais. E quando a gente fala Holocausto nunca mais, nós estamos, no fundo, renovando um pacto coletivo de que nós vamos identificar os sinais, vamos lutar contra toda e qualquer forma de ódio, de intolerância, de discriminação, contra qualquer grupo em qualquer parte do mundo. E é com esse espírito que essas instituições
com responsabilidade social, se uniram para criar uma campanha que, como eu disse, renova o pacto coletivo do Nunca Mais, né? Uma campanha que fala da violência pela exclusão. É muito importante elucidar que Unesco, CONIB, ou muito menos o Museu do Holocausto, não buscam equiparar o Holocausto com qualquer outro evento histórico, né? Só que nós observamos, né, os discursos de ódio, as violências, as intolerâncias que ocorrem nos dias de hoje, e assim como as histórias do Holocausto, essas histórias também precisam ser contadas, mantidas vivas, serem eternizadas para que não se repitam, né? Mesmo sendo alçados à condição de vítimas por circunstâncias completamente diferentes, nós apresentamos relatos do passado e do presente com o objetivo de refletir sobre o futuro que a gente quer construir como sociedade. Essa campanha vai nos ajudar a manter vivas as memórias das vítimas do Holocausto, que é o objetivo primordial da existência de um museu do Holocausto em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo que nós damos voz e visibilidade a vítimas cotidianas, que são nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas e até nós mesmos, que fique bem evidente isso, né? Personificar as histórias do Holocausto é muito importante porque gera empatia, constrói alteridade, né? Ao contrário dos números, que apesar de gigantes, impactantes, eles são frios, né? A Mariana destacou como isso fica muitas vezes tão longe dos jovens, da nova geração, e vai ficar cada vez mais longe porque o tempo está passando, né? A personificação do Holocausto por meio de histórias individuais é uma característica muito importante da educação, da transmissão desse genocídio no século XXI, ao contrário do que acontecia em décadas passadas, né, em que a tragédia era transmitida de uma forma bastante massificada, né? Vocês devem lembrar aquelas pilhas de sapatos, pilhas de malas, pilhas. O Holocausto ele não é uma história de milhões de pessoas. Na verdade, o Holocausto são milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, com um sobrenome, com uma casa, com um sonho, com uma trajetória, e faz parte da missão do museu resgatar e contar o maior número de histórias. O Vitor falou sobre a urgência e a necessidade desse chamado, e comentou sobre a média de idade dos sobreviventes do Holocausto, e é por isso que a gente corre contra o tempo, né? Essa campanha é, mais uma vez, a materialização da nossa necessidade de correr contra o tempo para resgatar e contar o maior número de histórias, tá? Eu agradeço muito a atenção, muito obrigado, e eu fico à disposição também aqui na sequência do nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Maravilha, Carlos, muito obrigado pelas suas falas. Como você bem explicou, o Holocausto ele foi uma situação sem precedentes, sem comparações, e o que a gente vê hoje são situações terríveis de disseminação de ódio, de intolerância. E para falar um pouco sobre esse tema, eu queria chamar aqui para conversar com a gente o Rony Weishoff. Ele é diretor e secretário da CONIB, Confederação Israelita do Brasil. Bom dia, Rony, com você. Muito obrigado. Olá, Bruno, bom dia. Também ao Vitor, Mariano, Carlos e os demais colegas que estão aqui. Enfim, que campanha bárbara e tão necessária que se junta a outras tantas aí nessa contínua e relevante educação para a humanidade, né? Muito relevante. Agradeço aqui o espaço, CONIB, sempre parceiro aqui desses queridos amigos e colegas, e a gente realmente vê bastante assustado, né? O Vitor comentou um pouquinho sobre o crescimento do negacionismo, apologia ao nazismo, células nazistas, e acho que a ideia aqui, como o Bruno comentou, é falar um pouco sobre o trabalho da CONIB envolvendo os perigos do discurso de ódio, né? Porque existe uma questão aí voltada a uma defesa de uma suposta liberdade de expressão, e liberdade de expressão é fundamental para a democracia, porém, o discurso de ódio representa a intolerância em um lugar de fala sem empatia, né? Ele despe pessoas e grupos vulneráveis da sua dignidade mediante um uso maléfico de agressividade, indiferença, rancor e muitas vezes ataques direcionados, né? A liberdade para mostrar, publicar ou difundir pensamentos não constitui um direito absoluto, né? Ela vem acompanhada de um ônus, pautado justamente na responsabilidade de não afrontar a dignidade de terceiros. E é interessante sempre comentar nesse tema o paradigmático precedente de 2003,
da nossa Suprema Corte Federal, no caso do Stephen Wanger, né, que chancelou sobre práticas antissemitas, que esse tipo de discurso de ódio é inconciliável com os padrões éticos e morais definidos na nossa Constituição Federal e no mundo contemporâneo, sobre os quais se ergue e se harmoniza o Estado democrático. É uma concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade, na dignidade do ser humano e da sua pacífica convivência no meio social. É interessante comentar também que o STF equiparou a injúria racial ao crime de racismo, considerando-a imprescritível em 2021, nos termos da Constituição Federal, e agora, em 2023, em recente lei, tipificou o crime de racismo a injúria racial, com uma pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. O STF, em 2019, também criminalizou a homofobia como forma de racismo, ou seja, a livre manifestação do pensamento se sujeita a limites que, uma vez não observados, dão ensejo à possibilidade de responsabilização civil e também criminal. Como foi comentado aqui, negar, ignorar ou banalizar certos temas tem um custo altíssimo para a humanidade. E a gente deve trabalhar incessantemente em iniciativas como essa aqui, uma iniciativa de contar para viver, que possam dar efetivamente visibilidade, tirar a sociedade da neutralidade e adotar medidas que evitem situações aí catastróficas. A imparcialidade, ela patrocina de maneira silenciosa o crescimento da violência que fere outros princípios constitucionais voltados à proteção da segurança individual e também da coletiva. E é realmente assombroso constatar narrativas de ódio, por vezes ignorando o fato de que tais expressões, sejam elas exaradas de forma culposa ou dolosa, causam danos físicos reais às suas vítimas. E esse é um movimento extremamente perigoso das redes para o mundo real, se ainda que é possível distinguir o que é online e o que é offline. A história nos ensinou que a desconstrução não é um fenômeno isolado, inacabado, né? As imagens fotografadas ao final da Segunda Guerra Mundial, demonstrando o horror dos campos de concentração, são exemplos de documentos imprescindíveis para que o Holocausto efetivamente jamais seja esquecido e para o combate à desinformação ilícita dos que negam esta tentativa de extermínio de um povo e de outros grupos vulneráveis. É nessa linha que surge um cenário aí misto envolvendo negacionismo, desconstrução e discursos de ódio que patrocinam o ressurgimento de um absolutismo que ignora o direito do próximo e propõe, pretensamente em nome da democracia e da liberdade de expressão, que possamos falar o que queremos, agredir e não respeitar. Para buscar entender melhor o relevante e complexo conceito de discurso de ódio, a CONIB idealizou e apoiou uma robusta pesquisa realizada pela FGV Direito, a qual, com base em doutrina e jurisprudência, tanto do Brasil como internacional, visa aumentar o nível de maturidade para a identificação e avaliação do discurso de ódio. O estudo resultou em um guia, um relatório e um livro, que vem aumentando o nível de maturidade na identificação e na avaliação do discurso de ódio. Um legado que pode ser usado de forma vasta por todos, e a gente deixa à disposição do projeto para que todos possam ter acesso também. Assim, eu concluo que o exame atento, cuidadoso e preciso do discurso de ódio é também um esforço de proteção à liberdade de expressão e não ao seu combate. Muito obrigado. Muito obrigado, Rony. Super importante a sua fala. E agora chegou o momento da gente entender como, com esses contextos que a gente tem falado até aqui, os nossos convidados e convidadas também, como a gente vai mobilizar e convidar as pessoas para contarem suas histórias. E para isso eu dou as boas-vindas ao Cal Hamburger, que dirigiu os filmes da nossa campanha. Cal, muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição no projeto. E ver um pouquinho de você. Temos Cal. Olá, olá. Cheguei. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Cal. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de participar aqui da web, desse evento aqui, e obrigado por ter me convidado o convite para dirigir os filmes.
eu não preparei nada muito para falar, e talvez fosse melhor eu falar depois de a gente ver os filmes, senão eu posso dar algum spoiler ou alguma coisa. Então, eu não sei, vamos ver os filmes antes, eu falo depois? O que vocês acham? Claro. Maravilha. Estamos de acordo, Cal. Vamos lá, Maravilha. a gente vai compartilhar aqui com vocês, então. Vamos lá. Meu nome é Ruth Sprung Tarassante, eu tenho 89 anos e sou sobrevivente do Holocausto. Já tinha 17 anos, eu era bonitinha, e quando andava na rua, os homens faziam gracejos comigo, mas quando eles souberam a minha origem, eles achavam que era uma coisa perigosa. Quando me via, atravessava a rua. Eu larguei a escola porque eu sofria muito bullying, tanto dos colegas como de outras pessoas da escola. Para mim foi terrível. À medida que eu fui assumindo a minha identidade, a intolerância foi crescendo. Na verdade, essa história não é minha. É de uma menina baiana indígena e o nome dela é Nayá Tupinambá. Verdade? Onde ela está? Ai, que linda! Que linda que você é! Você é forte. Eu tenho muito orgulho de ter ouvido o chamado dos meus ancestrais e ter tido a força de poder me declarar enquanto indígena. Não pode esquecer e tem que lembrar. Dona Ruth, para mim, foi um símbolo de força enorme ouvindo a história dela. Como eu ouvia da minha avó e também da minha bisavó e das mulheres que vieram atrás de mim. Contar para não esquecer, para a gente ressignificar, também para a gente poder construir novas histórias. Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver. Maravilhoso. Acho que a gente tem mais um tempinho, acho que é legal passar as outras. O que vocês acham? Vou passar as outras aqui que já fiquei emocionada com essa, acho que vale. Por favor. Vamos até o seu Gabriel aqui já também. Bom dia, seu Gabriel. Meu nome é Gabriel Waldman, estou com 84, passando para 85 anos. Sobrevivi ao Holocausto. Eu estava passando na rua, de repente se aproxima uma pessoa de mim com um cachorro. E começou a me bater com socos e cacetete. E incitou o cachorro também para me agredir também. E ele não desgrudava de mim, ele me batia continuamente. E o cachorro me mordia. Então, é uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu, temos que morrer, dizia. A história que estou contando agora não é minha história. É do Neno, com quem isso aconteceu em Curitiba. Me identifiquei com ele. Então, eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, quem está aí? Tudo bem, querido? Igual. Um abraço. Meu nome é Odivaldo Carlos da Silva, mais conhecido como Neno. Essa história que o seu Gabriel contou é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Sou músico profissional há muitos anos já. Desde os meus 14 anos eu trabalho com a música. Esse é o último show que eu fiz. Essa é a minha filhinha. Eu e a minha esposa. Diz que me ama ainda. A minha não diz isso. Sobrevivi a essa situação, que as pessoas ouçam e vejam que isso é um absurdo, né? Acontecer ainda hoje em dia. A gente sempre tem que relembrar as pessoas para que a coisa não se repita.
Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver. Meu nome é Yoshua Strul, tenho 89 anos, fui vítima do terror nazista e sobrevivente do Holocausto. Estava voltando da farmácia para casa, fui cercado por pessoas bem mais fortes que eu e começaram a me xingar e bater, me quebraram o nariz e eu, como era miúdo, desvinculei dele e corri. Multidão de gente em volta de mim não levantou um dedo para me defender. Por alguma razão, a minha existência incomodava muito eles. Esta história não é minha. Aconteceu com André. Ele apanhou, fui xingado, fui maltratado. Ele está indo, pessoa, vou abraçar ele. Vou dar um abraço que eu estou me identificando muito com ele. Meu nome é André Balieira, tenho 38 anos, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou gay e eu que sobrevivi a essa história contada pelo seu Joshua de espancamento em razão da minha sexualidade. A gente não escolhe a nossa orientação sexual, a gente escolhe viver ela. A gente escolhe viver de forma genuína. Perfeito. A memória precisa ser contada e recontada, disseminada, para que não aconteça o que aconteceu com o seu Joshua e que não aconteça o que acontece hoje em dia com as pessoas nunca mais valorizadas por alguma questão. A minha história, cada vez que eu conto, me dói demais. Lembrar, recordar sempre, esquecer jamais. Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver. Demais, né? Pelo que eu tô vendo aqui nos comentários no chat, não sou só eu que achei esses filmes super emocionantes, muito bonitos. Eu queria parabenizar todas as pessoas envolvidas, principalmente você, Cal, e a Elo Studios. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o processo para fazer esses filmes, a importância deles para você. Legal. Bom, a Sabrina da Elo, a gente, por coincidência, ou essas coisas não são muito coincidência, a gente está trabalhando em um projeto um pouco nessa direção, né? E pelo tempo que a gente está vivendo, né? A gente está fazendo não é à toa que a gente está fazendo essa campanha, né? Estamos passando por um tempo sombrio no Brasil e no mundo, né? Então a gente tem discutido sobre um projeto nesse sentido e a Sabrina me convidou e me mostrou essa campanha, me contou a campanha. E assim que ela contou, eu aceitei na hora, achei uma ideia muito boa. Eu, como descendente de sobrevivente do Holocausto, eu sempre mais brasileiro, né? Meu pai chegou meus avós, meu pai chegaram no Brasil em 36. E, bom, eu nasci brasileiro, sempre fui brasileiro. Meu pai sempre quis que a gente se sentisse brasileiro, inclusive ele queria que os meus filhos tivessem nome indígenas. Mas eu sempre, alguma coisa, não é que um incômodo, mas eu sempre pensei que nós, vítimas do Holocausto, né, meus avós, meu pai, sobreviventes, eu sempre achei que a gente tinha mais projeção, assim, a gente se fala mais do Holocausto do que, por exemplo, do genocídio indígena no Brasil, desde o descobrimento da escravidão. Então essa campanha para mim fez muito sentido, fez todo o sentido do mundo.
Então, eu parabenizo o pessoal que criou, né, o Vitor, a equipe dele, e o meu papel na realização dos filmes foi, primeiro, eu me lembro da primeira reunião, eu tive um papel assim como, sei lá, falar, não, vocês estão certos, vamos nessa, essa ideia que é boa, vamos achar o que é mais importante dentro dessa ideia, vamos atacar o coração dela que vai dar certo. E daí a gente foi limpando outras coisas, assim, outras vontades, e sei lá. E fomos chegando no coração da ideia. E para fazer isso, o que eu procurei, o que eu propus, foi a gente esquecer que a gente estava fazendo uma campanha, entre aspas, publicitária, mesmo que com o marketing social, mas fazer e procurar a coisa mais verdadeira. Então a gente adotou as estratégias e a linguagem de documentário. Então, mesmo tendo um jogo, uma brincadeira que os personagens contam uma história que não é a deles, mas é tudo de verdade. Não vamos fingir nada. Conta essa história, depois a gente grava ela, depois a gente revela que não é, e depois a gente conta a história. Enfim, todo mundo foi lá e fez de verdade, ninguém ficou atuando. E a gente até escreveu alguns roteiros para ter uma ideia do que seria, mas depois a gente deixou o roteiro de lado e foi uma conversa, assim, procurando a verdade que iria sair dali, dos nossos personagens incríveis e da relação entre eles e da química entre eles. Então acho que foi mais ou menos isso, assim, a minha participação foi nesse sentido e fiquei muito feliz de ter participado. Muito obrigado, Cal. Eu queria aproveitar para te perguntar também sobre a experiência de filmar na Cinemateca, né? Os filmes foram filmados por lá e isso também tem uma importância super simbólica. Teve. Esse projeto que dá certo, geralmente são o alinhamento de muitos planetas, né? E a Cinemateca tem tudo a ver, não só por ser da Cinemateca, mas porque a gente estava falando sobre contar a história, né? E a importância de contar a história e a importância de preservar as histórias. A Cinemateca é o lugar da preservação da história cinematográfica, né? Então teve tudo a ver. Fora que é um cenário lindo, né? Exato. Que demais, Carlos. Eles ficaram realmente... Dá para ver que eles focam na história dessas pessoas. Algumas delas estão aqui com a gente hoje, inclusive. Algumas vão conversar com a gente. Eu vi que a gente consegue ver que o filme também foca nas conexões entre essas pessoas, a conexão entre essas histórias, entre o passado e o presente, o que a gente quer deixar como aprendizado para a sociedade também. E hoje a gente tem mais alguns convidados e convidadas super especiais, e entre eles está conosco hoje a Dona Ruth e a Nayata Pinambá, e também na campanha a gente também consegue ver o Gabriel Waldman, o Joshua Strull, que são sobreviventes do Holocausto, assim como algumas vítimas brasileiras de fanatismo, de intolerância nos dias atuais, como o André Balieira, o Odivaldo da Silva. Alguns deles estão aqui com a gente hoje assistindo essa live também. E a eles eu queria estender o nosso muito obrigado, em nome de toda a equipe, de todo mundo que participou desse projeto, agradecer de coração por participar de algo tão importante, por se abrirem, por contarem essas histórias, se mostrarem vulneráveis também nessas histórias. Se vocês estiverem por aí, deem um oi para a gente aí no chat, que a gente está super honrado de participar desse projeto. E eu queria, então, convidar a Dona Ruth para falar um pouquinho com a gente. Bom dia, Dona Ruth. Muito obrigado pela sua presença. E eu queria saber como que foi para a senhora. A gente fica super grato, super honrado de ter a senhora aqui com a gente. E a gente queria saber como que foi para a senhora, aos 89 anos, com tanta história, tanta bagagem,
participar desse filme, participar dessa campanha. Como que foi essa experiência para a senhora? Olha, é uma coisa que eu sempre fiz questão na minha família, porque eu quero que a minha família saiba. E como eu sou gravadora, de repente, numa fase da minha vida, eu senti necessidade de pôr nas gravuras tudo que tinha acontecido para nós desde o aparecimento não vou dizer mas do antissemitismo que nós passamos. E toda a minha passagem, o que aconteceu na nossa fuga, como ficamos internados, como ficamos no campo de concentração, isso que eu fiz questão. Aí uma amiga disse, vamos fazer uma exposição. Quando eu vi que a exposição estava muito bonita, mas as pessoas não estavam entendendo nada que estava acontecendo. Aí eu falei, não, eu vou escrever o que cada gravura quer dizer. Quando eu fiz, aí eu escrevi, depois com dificuldade publiquei o livro, e eu acho que esse livro, ele conta, ele explica, quem costuma ler, quem tem facilidade de ler o livro, fica emocionado. E tem coisas que eu até tinha esquecido outro dia, eu falei, meu Deus, eu acho o Brasil maravilhoso, eu me sinto brasileira, meus filhos são brasileiros, somos todos judeus, meus netos, bisnetos, todos. Mas eu sei que eu via que às vezes eles dizem, avó, você já contou isso, nós já sabemos isso. Eu digo, mas eu vou contar de novo. E para eles eu sou sempre a avó que conta as coisas. Quando eu cheguei no Brasil, uma coisa que foi interessante, meu pai me disse, você fica quieta, você não fala nada, como nós viemos da Itália, eu falava italiano, você não fala que você é judia. Então, eu fui para o Colégio Bandeirantes e lá realmente fui muito bem aceita, com o meu italiano portuguesado, eu fui para frente e foi muito bom, amizades com todo mundo, adorei essa fase da minha vida. Até que um dia, preciso contar esse fato para vocês verem como meu pai tinha razão. Um rapaz levantou e disse, Nixon ganhou, foram os judeus que fizessem que ele ganhasse a eleição. Aí a professora Margarida, não vou dizer o sobrenome, disse, eu odeio eles, eu detesto eles. Eles vêm aqui, vendem roupinha e depois ficam milionários, eu odeio eles. Então eu fiquei quieta, envergonhada, não sabia onde me colocar. Então eu vi que realmente na minha vida eu tive muito sucesso como historiadora da arte, eu estudei arte brasileira. Ninguém se lembra que uma Ruth Sprung Tarassante é judia, porque eu estudo arte brasileira e assim. Hoje em dia eu tive sorte, eu não sinto isso, que eles ficam assim maravilhados, mas judeu, mas você como? Realmente ninguém sabe nada. Já nem digo do Holocausto, nem sabem o que é ser judeu, e agora que eu sou diretora do acervo do Museu Judaico, eles todos, as pessoas ficam impressionadas, como é interessante, vou dizer, tem muitos de outras religiões que visitam o museu e ficam abismados, primeiro, como ele é um museu bonito, como apresenta os fatos, e aí todo mundo fica impressionado com a nossa história, porque nós temos, numa parte do museu, onde se mostra o Holocausto, mostramos o Holocausto dos judeus que vieram aqui para o Brasil, que se salvaram para o Brasil.
não quisemos mostrar, assim, digamos, a parte toda das desgraças horríveis que aconteceram. Mas todo mundo fica muito, muito impressionado. E quando se entra nessa parte, está escrito: lembrar e não esquecer. É isso que eu quero dizer para todo mundo, por favor. Lembrar e não esquecer. E aqueles que são netos e filhos, que eles se lembrem que nós somos os sobreviventes de toda essa desgraça que aconteceu no mundo. Eu não sei se vocês querem mais alguma coisa, querem me perguntar, mas esse é o meu sentimento. E muito obrigada ao Brasil que nos recebeu assim. Muito obrigado, dona Ruth. Acho que a senhora falou... Eu tinha até deixado, eu sempre deixo algumas perguntas anotadas para conversar quando a gente tem uma live ou um encontro tão especial como esse. Mas a senhora, como ótima contadora de história, respondeu a todas as perguntas antes de eu poder fazê-las. Eu achei super importante como a senhora, ao mesmo tempo, contou a sua história, a história da sua família, a história do povo judeu de uma forma geral, e, ao mesmo tempo, trouxe para a realidade do Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver com essa campanha, com a ideia que a gente trouxe de, claro, não comparar o Holocausto com nenhuma situação, mas, de certa forma, entender qual é a relação que a gente tem entre o que aconteceu no passado, na história, o que a gente está vivendo no presente no Brasil, especificamente, e o que a gente pode fazer para que esse futuro seja um futuro bom, sem eventos traumáticos, sem eventos que envergonhem a história como a gente teve no passado. E queria agradecer de coração pela abertura da senhora para falar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história. Muito obrigado. Obrigada a vocês que me deram a oportunidade de falar. Obrigada. É um prazer, o prazer é nosso. A gente gostaria de convidar, então, mais uma personagem real desse filme, que é a Nayá Tupinambá, para conversar com a gente. Nayá, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disposição para conversar com a gente e participar dessa campanha. Acho que você representa muito das nossas histórias atuais no Brasil, como mulher, como jovem, como indígena, como nordestina. Queria te dar as boas-vindas e já perguntar para você como que foi o processo de reconhecer a sua ancestralidade, de reconhecer as suas identidades. Bem-vinda. Você está me ouvindo? Estamos. Ah, que bom. Primeiro, eu queria agradecer, né? Queria agradecer por ter feito parte dessa campanha do Linda. Queria agradecer a generosidade da dona Ruth, que eu acho que eu ter sentido que deu certo, ter tido esse sentimento de conseguir dar o meu melhor, foi justamente da generosidade dela, de ter tido essa química mesmo, assim, no primeiro encontro. Eu cheguei chorando, porque eu tinha ouvido um pouco da história dela antes, estava em prantos, eu já tinha lido um pouco da história dela, e aí eu queria muito agradecer mesmo a dona Ruth. Faz parte da minha cultura honrar os ancestrais, os antepassados, e eu queria muito honrar esse momento com ela e honrar esse privilégio de conhecê-la. Foi um prazer imenso. Agradecer também por esse momento aqui. E deixa eu me apresentar, meu nome é Nayá Tupinambá, sou indígena Tupinambá de Olivença, tenho 19 anos, hoje moro atualmente há 4 anos em São Paulo, mas nasci no sul da Bahia. Meu povo é do sul da Bahia, nós estamos ainda à espera que a nossa terra seja demarcada, e são mais ou menos uma comunidade com 6.000 pessoas, 27 comunidades, e eu tive o privilégio, né, o prazer de nascer Tupinambá. Eu digo que foi realmente uma sorte na minha vida ter nascido de Tupinambá, ter nascido indígena, ter tido essa conexão com a minha ancestralidade tão forte, que eu escuto tantas histórias de pessoas que, infelizmente, por causa da colonização, né, que perdura até hoje, tiveram essa perca. A minha avó, ela é uma mulher que hoje mora em uma das comunidades de Tupinambá de Olivença, o nome dela é Iacuí Tupinambá, ela é uma mulher aldeada, o meu avô afetivo também, a minha liderança, né, que é a minha cacique, que é a minha prima, eu sempre tive conexões familiares muito fortes com o meu povo, mas eu nasci, e na minha certidão de nascimento, quando ainda tinha essa questão de raça, estava parda. Como constava parda, isso foi um grande atravessamento na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o Peru Vaz de Caminha avistou no litoral aqueles indígenas que ele disse que eram nus e eram pardos, ele estava falando justamente sobre o meu povo.
E aí, 500 anos e pouco, eu nasço e está ali parda na minha certidão de nascimento também. Então, eu me vi revisitando esse apagamento mesmo, essas questões, né, de estar sendo descrita por outra pessoa. E aí, aquilo me deixou confusa, né, sobre a minha ancestralidade, sobre quem eu era. Eu sou filha de uma mulher indígena que até então, por causa de todas as violências que havia sofrido, não se declarava enquanto indígena, apesar da mãe dela ser aldeada, apesar da mãe dela ter essas conexões, não se declarava enquanto indígena, e eu sou filha de um homem preto, né? E aí eu ficava confusa nessa ancestralidade, e aí até quando eu comecei a me declarar, comecei a prestar para o Enem, e aí tem aquela pergunta, né? Qual categoria étnico-racial você se identifica? E aí quando eu vi ali pardo, preto, branco, indígena, amarelo, eu fui ver o que encaixava com a minha história, né? Eu já morei na UDF por um ano, mas o apagamento dos indígenas na Bahia e dos indígenas no Nordeste, ele é muito agravante, né? Então, assim, a gente acaba muitas vezes não se percebendo, e eu acho que a minha consciência, ela se desenvolveu justamente no fim da minha juventude, porque é quando a gente começa a entender mesmo o mundo, né? E aí eu não tive uma educação étnico-racial na minha infância. Eu tive contato com a minha avó, que quando eu cheguei em casa, falando que eu tinha escutado na escola, que o Brasil havia sido descoberto, ela sentou comigo com uma cara bem séria mesmo, e ela falou, peraí que eu vou lhe contar a verdadeira história desse país. E aí ela me contou que não é uma descoberta, mas uma invasão. Eu tive esse contato, né, mas eu não tinha realmente noção do que eu era. E aí, com 17 anos, eu comecei a me entender enquanto indígena, né? Eu lembro que eu falei assim, vó, eu sou indígena? E ela é indígena, ela mora na aldeia, e ela falou assim, você é. E aí foi assim, com uma coisa que ela não esperava que eu tivesse dúvidas ainda. Mas que toda essa confusão, toda essa falta de letramento étnico-racial no Brasil me jogou dentro, né? E meu povo está inserido nisso há muito tempo, né? Meu povo foi conhecido em 2002 enquanto etnia pela FUNAI. E eu nasci em 2003, então eu nasci literalmente um ano depois do reconhecimento do meu povo enquanto indígena. E aí eu me resgatei minha ancestralidade, né? Na minha família, minha mãe, eu e as minhas irmãs não se declaravam indígenas. E aí a minha irmã tem 6 anos, minha irmã tem vai fazer 7 anos agora em fevereiro, dia 26 de fevereiro ela faz 7 anos. E aí eu comecei a entender que se eu deixasse que ela se descobrisse, como aconteceu comigo, isso ia acabar atrapalhando muito o processo dela. E aí eu sentei com a minha família, eu falei, nós somos indígenas e a gente, mesmo aqui em São Paulo, a gente vai assumir essa identidade. E aí eu sentei com a minha irmãzinha e hoje, assim, eu me sinto prazer nela, porque eu vejo que ela tem uma clareza muito mais sobre quem ela é, sobre a ancestralidade dela, que eu não tive. Né? E eu não tive porque eu peguei um processo de colonização muito pesado. Então, eu realmente me vejo repetindo alguns processos que os meus antepassados passaram. Incrível, Nayá. E eu queria fazer uma pergunta para você. É um tema, claro, super sensível, mas acho que não seria justo a gente não tocar nesse tema hoje, visto o que a gente tem visto nos noticiários nas últimas semanas no Brasil. E eu queria te perguntar como você percebe esse contexto entre passado e presente que os filmes trazem nessa campanha, mas especialmente quando a gente tem acompanhado nos últimos dias essa tragédia humanitária, esses crimes humanitários e anunciados contra os povos Yanomami. Alguns utilizam o termo neocolonialismo, né? Eu acredito que para ser neo, o colonialismo que foi instaurado há 523 anos no Brasil, ele deveria ter parado. Para aí a gente ter um neocolonialismo. Para mim, o que a gente vive é o mesmo colonialismo que foi instaurado há 523 anos, justamente porque não houve um encerramento desse processo, né? Nós, povos indígenas, vivemos há 523 anos etnocídio, genocídio e violências de todas as partes. Violências como a minha, de ter sido colocada em outra categoria étnico-racial enquanto indígena, violências como essas, né, de crianças com altas taxas de desnutrição. E isso eu queria reafirmar que não é novo. Eu acompanho desde a PIB, a COIAB, a liderança da Vicopenal, há tantas lideranças falando que essas taxas de desnutrição, há mais de 4 anos, né, já eram altas, mas que foram agravadas por esse período de negacionismo mesmo, por esse período de racismo indígena tão agravado. E eu estava falando para minha mãe que, como eu disse, eu tenho uma irmã de 6 anos de idade. E aí eu me calei muito em relação à situação, que além das fotos, né, porque para mim, além de ser criança, são crianças indígenas, e eu tenho uma criança indígena em casa, estou desenvolvendo uma criança indígena em casa, a gente cria em comunidade,
porque eu fui, como eu disse, eu morei em aldeia, então eu tenho um pouco dessa noção comunitária, né? A criança, ela não é para os pais, a criança, ela é para o povo e para a comunidade, e a criança, ela é a flecha na mão do indígena. E ver tantas crianças sendo mortas por desnutrição, o que é, assim, extremamente, né? A gente está falando de 2023 sobre crianças morrendo de desnutrição e crianças indígenas que são flechas nas mãos do seu povo, eu imagino o quanto o povo Yanomami deve estar agora, né, com esse sentimento de luto, porque a ancestralidade, a gente tem que deixar os nossos antepassados se revisitarem nas crianças, e com essa morte, com essa interrupção, não está acontecendo. Então, para mim, é um tópico muito sensível, por isso eu trabalho hoje como copywriter na Mind, né, que é uma agência de marketing digital, eu escrevo muito, mas eu não consegui escrever sobre, porque me toca em tantos pontos sensíveis. Eu tenho uma criança indígena dentro de casa, eu já fui uma criança indígena, né? Eu fui uma criança indígena. E a gente sabe o quanto... Minha avó fala que aldeias são campos de concentração. Ela usa esse termo, e aí a gente faz aqui os entrelaçamentos, porque são justamente sobre esses níveis de agravamento, né, que o genocídio indígena, que o racismo indígena no Brasil tem. E aí eu penso somente que as lideranças têm que ser ouvidas, que as mulheres, crianças e pessoas indígenas têm que começar a ser respeitadas de fato no Brasil. Eu sei que todo mundo tem essa coisa da ancestralidade, mas essa ancestralidade ela é muito vazia. Ela é muito vazia, ela é muito superficial. Né? Quando você coloca esse colocar, quando você se declara indígena, isso é um posicionamento muito também político no Brasil. Então, acho que as lideranças têm que ser ouvidas e eu só redireciono para elas mesmo. Eu acho que eu não tenho nem como conceber uma opinião sobre o que tem acontecido, além de que isso é sobre a falta de educação nas escolas. Eu mesma, como eu disse para vocês, eu tive contato com a narrativa do descobrimento, não a narrativa da invasão. Uma das minhas últimas questões do ensino médio que eu fiz aqui em São Paulo, através do CCSP, que foi aquele aplicativo que foi dado na pandemia, foi sobre Jean Delery. Jean Delery é um francês que veio na França continental no século XVI. E ele ficou 10 meses com os Tupinambá. Ele já não chamou de selvagens, dizia que ele tinha uma visão enraizada no racismo, ao mesmo tempo ele tinha uma visão um pouco melhor do que os outros colonizadores que vinham naquela época. Eu lembro que uma das últimas questões foi colocando ele como um navegante, sem citar todo esse panorama. Eu acho que quando eu li isso na minha questão, das minhas últimas questões de ensino médio, no terceiro ano, eu falei assim, eu não tenho confiança na escola, no ambiente educacional, porque eles estão passando narrativas mentirosas. E se eu não fosse Tupinambá, eu não teria noção de quem esse homem é. E os meus colegas, eles não têm noção. Então, tanto a gente está chegando nesse ponto por falta de tantas coisas básicas, essenciais, que aí eu acho que realmente não tem como, né? São gotas de água num copo e uma hora ele deságua. Ou um rio onde criam margens, que é o racismo, né? Criam margens, mas uma hora ele vai desaguar. Não tem como. Sinaya, muito obrigado. Eu sei que a gente está chegando no finalzinho e a gente nem tinha, na verdade, previsto isso, mas eu estou vendo aqui o senhor Gabriel está aqui com a gente. Eu queria mandar um oi para o senhor, agradecer e fazer uma pergunta rápida para o senhor para saber como que foi participar dessa campanha. Gabriel Waldman, como vocês viram, é um dos personagens reais que participaram aqui da nossa campanha. Bom dia, Gabriel. Acho que o senhor está no mudo. Tem que desligar o microfone. Ligar o microfone. E agora? Agora ouvimos. Tá ótimo. Bom, veja bem, foi doloroso e muito gratificante ao mesmo tempo. Não é fácil relembrar quando a gente era considerado como um bicho peçonhento. Os nazistas nos depintaram como sendo, digamos, percevejos ou ratos ou piolhos a simplesmente serem exterminados. Então, os nossos algozes se consideravam como uma espécie de dedetizadores. Nós tínhamos que ser extintos. Ponto final. Eu até que tive sorte, porque eu tinha só 6 anos de idade quando tudo isso aconteceu. Quer dizer, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu tinha uma visão, digamos assim, infantil daquilo que acontecia. E
fazendo um link, uma ligação com a situação atual e digamos, a evolução da visão do Holocausto, eu diria o seguinte: quando terminou a guerra, houve um enorme vácuo, um silêncio quase total. O que quer dizer isso? Significa que os sobreviventes, os poucos que voltaram dos campos, eles simplesmente não tinham condições de verbalizar aquilo que aconteceu. Eles ficaram quietos. Eles não queriam falar. O dor era grande demais, era profundo demais para nem falar das perdas humanas, das perdas dos entes queridos. E a dor era grande demais para eles poderem verbalizar tudo isso. Então, houve um vácuo. Houve vozes, alguns poucos. Ana Frank, por exemplo, o livro dela, isso criou uma certa comoção. E mais alguns, Primo Levi, por exemplo, com o livro dele É Isso o Homem, que também criou uma comoção. Os dois eram, Ana Frank morreu no campo de concentração, e o Primo Levi, que sobreviveu, e diga-se passagem, depois suicidou-se porque não aguentou as dores, que escreveu É Isso o Homem. Bom, o primeiro momento que houve realmente conexão com o Holocausto foi quando Eichmann, o carrasco nazista Eichmann, foi levado ao tribunal em Jerusalém. Foi o primeiro momento que o mundo descobriu o que houve realmente, de fato, e quando eu digo descobrir, significa descobrir em massa, que houve de fato uma coisa chamada Holocausto. Eu acho que é muito importante o fato de Eichmann ter sido conduzido para Jerusalém e ter sido ouvido e condenado devidamente. Eichmann foi o primeiro. Depois, nós podemos falar no filme do Spiegel, do filme, como chama o filme mesmo? Spielberg. O filme de Spielberg, A Lista de Schindler. Não há, eu acredito que não há pouca gente, pelo menos do mundo, que não tivesse assistido, pelo menos do mundo ocidental, que não tivesse assistido a Lista de Schindler. Isso também criou uma comoção grande e, graças a Deus, fez com que realmente o mundo conhecesse o que foi o Holocausto. E agora, novamente, nós temos bastante vozes que falam sobre o Holocausto e que, como vocês, por exemplo, e que lembram de que foi todo esse acontecimento terrível. Mas agora já tem muitos poucos sobreviventes. Eu mesmo me considero sobrevivente, mas não sou sobrevivente. Eu tinha 6 anos de idade quando terminou a guerra na Hungria. Eu sou húngaro. Então, portanto, eu sou um sobrevivente, digamos, de faz de conta. Mas, assim mesmo, eu me sinto na obrigação, como toda a minha família foi exterminada em campos de concentração, com exceção da minha mãe, a família inteira foi dizimada, completamente. Então, eu me sinto na obrigação de participar em tudo que lembra o que foi aquele horror, e que esse horror não deve se repetir em nenhum momento, sob qualquer gênero, sob qualquer pretexto, não deve se permitir que ocorra novamente. Muito obrigado. Alguma pergunta? Muito obrigado. Eu acho que tá todo mundo tão emocionado e impactado com essas histórias, como o senhor falou muito bem, ao mesmo tempo dolorosas e importantes e inspiradoras, que eu acho que ficou todo mundo meio sem palavras. Eu também, mas meu papel aqui é ter palavras para que essa reunião, esse encontro super especial aconteça. Então, eu queria muito agradecer ao senhor Gabriel, muito agradecer os depoimentos do Vitor, da Mariana, do Cal, da dona Ruth, da Nayá, do senhor Gabriel. A gente teve também o Carlos com a gente teve também... Cadê aqui nas minhas anotações, que a minha memória é péssima. Rony. O Rony, obrigado, gente. Eu estava lembrando do sobrenome do Rony e não lembrava do nome. E o sobrenome é mais difícil que o nome.
Mas eu queria muito agradecer por vocês terem participado com a gente. São histórias únicas, mas que ao mesmo tempo fazem parte de uma mesma história maior, uma história que está sendo escrita, que pode contar com a contribuição de muita gente, inclusive nós que estamos aqui. Como eu avisei no início, né, esse webinar está sendo gravado, a gente vai compartilhar em breve pelos mesmos canais em que a gente enviou os convites, a gravação, né, o link dessa gravação. Se vocês precisarem de mais informações ou tiverem dúvidas a respeito do projeto, a Andrea Pontes e o Antônio deixaram os contatos aqui no chat também. E eu gostaria de finalizar esse encontro super especial, com essas trocas tão ricas. Primeiro, agradecendo a todas as pessoas que trouxeram esses depoimentos e vivências, agradecer a toda a equipe de produção dessa campanha que fez esse projeto acontecer, todas as pessoas que estão aqui assistindo ou que vão assistir a gravação. A nossa mensagem hoje foi contar algumas dessas histórias para que essas situações de discurso de ódio, de violências decorrentes desses discursos, elas precisam acabar. E elas só vão acabar mesmo se a gente relembrar acontecimentos do passado, aprender com esses acontecimentos e não deixar que eles se repitam. Então, eu encerro dizendo que essas histórias elas não precisam parar por aqui, elas podem continuar. O site contarparaviver.com.br está sendo lançado. Amanhã, dia 27, essa campanha vai estar no ar. Vocês vão poder ver essa campanha, assistir esses vídeos novamente e compartilhar também com outras pessoas. Muito obrigado, um bom dia para todo mundo. O Vi quer fazer um final só, Bru. Acho que claro, o Vitor quer só fazer um grande finale aqui. Por favor, Vitor, fique à vontade. Rapidinho, pessoal. Eu só queria falar que amanhã, como o Bruno falou, a gente vai compartilhar essas histórias, né? Então, entra no site, adota uma história como sua. A gente tem um vídeo de cada história de cada sobrevivente que está com a gente. Além desses que a gente viu, tem outros vídeos que contam as histórias de cada um para serem compartilhadas. Usem a hashtag Contar para Viver para reforçar a campanha. A gente está programando um tuitaço às 11 da manhã, então todo mundo que puder, às 11 da manhã, tuitar com a nossa hashtag, vai ajudar a gente chegar num Trend Topic e trazer aí mais amor para essa rede aí que está meio cheia de ódio também, né? Então peço ajuda para vocês. E queria muito aqui agradecer os parceiros que fizeram tudo isso acontecer, principalmente a Elo Studios, né, com a Sabrina Nudelman, como o Cal falou. Eles foram responsáveis por toda a produção desses filmes lindos, foram assim sensacionais, um time maravilhoso que fez isso acontecer, tudo isso que a gente está vendo, né? O Cal, de novo, obrigado pela sua sensibilidade, seu olhar, né, a alma que você colocou aqui nesse projeto com a gente. O Binho e a Ultrassom, que fizeram essa trilha maravilhosa que vocês viram, que sem ela acho que a gente não teria a mesma emoção, com certeza não teria. O Caco Schockler, que foi quem cedeu a voz para a nossa locução no filme, também foi muito, muito parceiro. O Daniel Klage, que foi o fotógrafo dessas fotos aí lindas. A Meg, que fez a pesquisa de referências. Luciana e Bárbara, que encontraram as nossas histórias aqui, do Neno, do André e da Nayá. O Juliano do Antídoto, que, cara, foi maravilhoso, usando toda a sua arte, seu conhecimento. Ele é historiador, ele faz tudo, ele faz trilha, tudo, e fez aí com toda a alma, aí, cada milésimo de segundo desses vídeos das histórias dos sobreviventes que vocês vão ver. A Suba, que entrou nessa com tudo com a gente, a Globo, SBT, Band, a gente vai estar rodando os nossos vídeos por lá, Estadão, BuzzFeed, SeedTag, BR Media, Audima, a ETC Acessibilidade, a Cinemateca, né? E todo mundo que está aqui hoje com a gente. E só para terminar, um agradecimento especialíssimo assim, para a Camila Teshima, o Bruno Ferro e o Christian Fontelli, que foram quem começaram isso comigo aqui, né? A Camis foi a parte de estratégia aí que criou tudo isso, esse insight maravilhoso, o Bruno trazendo aí o roteiro, o Christian fez essa arte maravilhosa aí que a gente viu, né? E todo o incansável time da Cappuccino e da Weber Shandwick Collective, que fizeram desse projeto a sua causa, dia e noite, para que ele acontecesse da melhor forma que a gente poderia imaginar, né? E assim como o Carlos, eu sou judeu também, meus avós vieram para o Brasil antes da guerra, mas as suas famílias que ficaram, infelizmente, também não sobreviveram.
E então, assim, a gente não pode nunca comparar o Holocausto. Ele aconteceu, ele foi um evento único, mas a gente tem que usar esses aprendizados sobre esses sinais de ódio e intolerância para lutar contra, infelizmente, a gente ainda vê hoje acontecendo, e usar uma palavra até que eu vou trazer da Nayá, que eu acho que foi muito importante essa palavra, que é educar. Tá? Então, obrigado, gente. Contamos com vocês amanhã para fazer essa campanha linda. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, Parabéns tchau. novamente. Obrigada, gente. Parabéns a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.